Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, versículo 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão Pedro estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, estamos iniciando o mês de setembro. Hoje é 1º dia de setembro, mês da Sagrada Escritura. É claro que não é somente nesse mês que devemos valorizar a Sagrada Escritura. Precisamos ter o hábito de ler, meditar a Bíblia constantemente, todos os dias. Todas as nossas celebrações, reuniões, grupos de vivência, etc, acontece tudo fundamentado na Sagrada Escritura. Sempre nós fazemos uma proclamação de um trechinho da Bíblia e uma pequena explicação. Todo isso aqui é um hábito que existe na Igreja Católica e sempre fazemos. Porém, durante o mês de setembro, criamos algo diferente nesses momentos para destacarmos a importância da Palavra de Deus. Setembro é o mês da Bíblia. Neste ano, os nossos bispos escolheram a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas para iluminar nossa caminhada no mês da Bíblia. Não esqueça os pobres, isso está em Gálatas, capítulo 2, versículo 10. E sejam livres, isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. São duas colunas mestras imprescindíveis na carta do apóstolo Paulo aos cristãos e cristãos da região da Galácia. Então, essas duas colunas, esses dois versículos vão iluminar durante esse mês da Bíblia. A utopia é construir uma sociedade de pessoas livres, libertadas ou libertas, e a condição é cuidar bem dos pobres, defendê-los de toda e qualquer relação social que cause empobrecimento. Meu prezado, minha prezada, a carta aos Gálatas possui 6 capítulos. Está inserida no Novo Testamento, após a carta aos Romanos e a 1ª e 2ª carta aos Coríntios. Aí já vem a carta aos Gálatas. Pois bem, ela foi escrita por um Paulo profundamente indignado, irado, diante das calúnias e ataques que ele recebia. Isso você pode ver em Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Ele chamava de falsos irmãos, intrusos, falsos irmãos. E ele era muito caluniado por esse pessoal. Isso, Gálatas, capítulo 2, versículo 4. E lhe desferiam pelas costas no meio das comunidades da região da Galácia, alegando que ele não era apóstolo. Faziam uma acusação. Esses falsos irmãos que ele falava para todo mundo que o Paulo não era apóstolo, que inclusive não-judeus deveriam se circuncidar e cumprir a lei judaica,
como condição para participar das comunidades cristãs. Essas acusações e questionamentos, meu prezado, não afetavam apenas o apóstolo Paulo, mas caso não fosse desmascarado, podia implodir as comunidades cristãs que se inspiravam no ensinamento e testemunho de Paulo. Claro, ele ali trabalhando, ele fazendo toda a evangelização, e chega esse pessoal criando esses problemas, criando confusão e criticando até a idoneidade do apóstolo Paulo. Concluindo, o apóstolo Paulo também não aceita adocicar o evangelho de Jesus Cristo para agradar os homens, seja os que estão no poder, seja o povão alienado, escravizado. Meu prezado, minha prezada, levemos a sério a exortação do apóstolo Paulo ao Gálatas. Não esqueça os pobres. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Sejam livres. Capítulo 5, versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado.